Mefibosete, Lodebar, nunca mais. Amados, quando nós lemos alguns textos na palavra do Senhor, às vezes nós não compreendemos qual o objetivo que eles estão ali, estão narrados, porque o Espírito Santo do Senhor fez questão de deixar alguns relatos. Nós os observamos, lemos, pedimos a direção ao Senhor e às vezes não entendemos muito bem. Mas, no decorrer dessa palavra, vamos ouvir a direção do Espírito de Deus para a nossa vida, aquilo que Ele tem para nos revelar e aplicar ao nosso coração através desta palavra que é tão cantada, pregada por aí. Mefibosete e Lodebar estão em muitas composições e muitas canções. Mas nós temos notado ainda, irmãos, que muitos pregadores, muitos que cantam a respeito desse personagem bíblico, apontam a mensagem para uma direção que não é aquela que o Senhor quer revelar. Não é aquela que o Senhor quer nos dar a orientação. Nós temos visto que muitos cantam e exaltam a prosperidade do Mefibosete. No entanto, amados, com certeza não é este o foco desta palavra. Não é isto que o Senhor quer trazer à tona. Mas com certeza o Eterno está mostrando a magnitude do seu amor, a manifestação da sua graça para com alguém que estava debaixo de uma aliança. E isso é muito interessante para nós compreendermos que se o homem honra as suas alianças, Deus também honra as suas alianças para conosco. No entanto, é preciso que, a exemplo de Mefibosete, quando chamado pelo rei, estejamos prontos a nos apresentarmos diante do trono e fazermos aquilo que Ele deseja para a nossa alma. Oh, glórias! É preciso entender, irmãos, que a nossa vida sempre é uma retirada de terras secas, de terras ruins, de terras sem pastos, de terras que podem ser entendidas como Lodebar. A nossa vida é marcada pelas retiradas, porque o Senhor nos encontrou num estado lastimável, lamentável. Ele te pegou pela mão e te resgatou e trouxe para um lugar agradável, e esta é a verdade do Senhor para cada um de nós. Amém? Entendamos, portanto, Lodebar, esse mundo pecaminoso, cheio de coisas ruins, do qual o Senhor nos resgatou, nos colocou de pé, nos deu um nome e lugar assentado à mesa. Oh, glórias! Esta é a verdade do Senhor para as nossas almas. Hoje nós vamos meditar em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, não vamos ler todo o texto, vamos ler alguns versículos à medida em que vamos proferindo, vamos ouvindo aquilo que o Espírito de Deus tem para falar ao nosso coração. Mas antes de lermos a primeira passagem, o primeiro texto, eu quero ainda refletir com vocês a respeito da grandiosidade do Senhor, de como Deus faz, de como Deus age. Nós não podemos jamais perder de vista o agir do Eterno para com a nossa vida. A Bíblia está cheia, repleta de exemplos de como Deus agiu na vida de muitos. Na vida de Davi, que foi retirado do pasto, da frente das ovelhas, que foi trazido para o palácio. Nós vemos ainda, irmãos, que muitos, a exemplo de Davi, foram resgatados num estado difícil, mas o Eterno honrou a fé de cada um destes. Mefibosete, com certeza, também se aplica nesse contexto. Haja vista que ele havia perdido, quando criança, com apenas 5 anos, o seu pai, o seu avô, e por fim, naquela pressa de correr, de sair de diante do rei vencedor, a sua ama o deixou cair, e ele machucou as suas pernas e ficou aleijado.
Veja como são as coisas. Foi criado por Maqui, ali em Lodebar. O Senhor levantou alguém para cuidar de Mefibosete, porque o Senhor sempre ampara os seus. Amém? E que nós possamos entender, amados, que por mais difícil que seja a nossa situação, nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que estende o seu braço sobre a nossa vida. Um Deus que zela por cada um. O Deus que olha para você e diz: tu és a minha amada. O Deus que olha para você e diz: tu és o meu amado. Tu és aquele no qual eu tenho prazer, naquele no qual eu tenho alegria. E estas são verdades que nós não podemos perder de vista jamais. Amém? Nós vamos ler versículos 3 e 4, 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ficar de pé. Aliás, os amados podem ficar assentados, apenas vamos ler o texto bíblico. 2 Samuel, capítulo 9, versículos 3 e 4 diz: disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Amém? Vamos orar e vamos pedir direção de Deus para que Ele fale ao nosso coração. Amado Deus, muito obrigado pela revelação da palavra, pela direção da palavra, Senhor. Que nessa noite nós possamos ouvir mais uma vez a voz do Teu Espírito, a voz que nos dá a revelação, que nos dá a instrução, que nos dá a direção, Senhor, para que nós possamos sair daqui dirigidos por Ti nessa noite. Fala conosco em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Mefibosete, alcançado pela graça. Irmãos, como eu falei na introdução, sabemos que Mefibosete, filho de Jonatas. Jonatas era o príncipe de Saul. Bem provável que o herdeiro do trono de Israel. No entanto, ele tinha conhecimento que o Senhor havia levantado Davi para ocupar este lugar. Mas ele não ficou contra Davi. No entanto, tornou-se amigo próximo, muito próximo de Davi. Jonatas era muito amigo, era uma pessoa muito próxima de Davi. E eles fizeram uma aliança, amados, uma aliança que havia de tornar-se uma realidade no futuro. Sabemos que no decorrer da história, Davi alcançou o trono em Israel. Sabemos que tanto Saul quanto Jonatas morreram na batalha. Mas a aliança que haviam feito, esta ficou de pé. É preciso entendermos, irmãos, que nós como servos do Senhor precisamos ter apenas uma palavra na nossa vida. Davi e Jonatas tinham um acordo, tinham uma aliança, e a palavra de Davi, ela era soberana. Ele não voltou atrás, mas ele, amados, procurou saber se existia algum herdeiro, alguém da família de Jonatas, para que ele pudesse usar da bondade de Deus para com essa pessoa. E eis que aparece Ziba, e ele se informa a respeito da família de Jonatas. E Ziba diz que existe um filho, existe Mefibosete, que está em Lodebar, uma terra difícil, complicada, uma terra ruim, mas que ele estava exilado naquele lugar. E Davi, amados, ele pede para que fossem ao encontro deste homem. Veja como são as coisas. Quando nós temos, amados, dentro do nosso coração uma aliança com Deus, como Davi tinha com Jonatas, quando nós temos uma aliança com Deus, o Senhor confirma a sua aliança na nossa vida. Davi confirmou a sua aliança com Jonatas. Nós precisamos entender que da mesma forma o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para conosco. Deus não nos desampara, Deus não nos deixa. Deus quer te abençoar, Deus quer fazer coisas magníficas na nossa vida. É a graça do Senhor, irmãos. É preciso entender que todos nós somos alcançados pela graça de Deus.
A soberania do Senhor, ela excede todo entendimento humano, excede todas as coisas, e quando Deus fala, Ele cumpre. E o Senhor diz para você que tu és amado dEle, que Ele tem uma aliança contigo. É preciso que você confie nesta aliança, que você espere no Senhor, porque certamente serás alcançado pela graça do Pai. O Senhor virá, moverá e fará coisas magníficas na tua vida. Nós não sabemos o que pensava Mefibosete. A palavra não entra nos detalhes. A Bíblia não diz se ele era miserável, como cantado em algumas canções e pregado por aí. A Bíblia não diz muita coisa a respeito da sua família, apenas que ele tinha um filho. Sim, ele tinha um filho. Certamente tinha esposa, se tinha filho, porque tinha esposa. Tinha uma família. Mas não entra muito nos detalhes particulares do seu dia a dia. Mas certamente, amados, era alguém temente ao Senhor. Tanto é que, quando chamado, ele demonstra respeito para com o rei. Ele poderia ser alguém revoltado contra Davi, mas mostra-se alguém que tem temor ao Senhor e teme ao rei. Essa é uma verdade que nós precisamos entender também, queridos. É preciso que haja em nosso coração temor para com o Senhor, zelo de Deus na nossa existência, para que nós possamos viver a verdade do eterno a cada instante, a cada minuto. Amém? Mais à frente, versículos 5 e 6, segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9, diz a palavra: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Oh glórias! Eis aqui teu servo. Irmãos, nós muitas vezes não compreendemos o agir do Senhor, e glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Você não consegue entender a mente de Deus. Hoje você não consegue entender os propósitos do eterno, e quando você estiver na glória sentado diante do trono do Senhor, também não entenderás. Haja vista que o Senhor excede todas as coisas. É impossível, seja qual for o teu estado, entender o propósito, entender a mente do Senhor. No entanto, cabe a cada um de nós vivermos a vontade do Senhor, procurarmos nos adequar àquilo que Deus quer, irmãos, para que assim nós possamos ser encontrados segundo a vontade do Senhor. Nós não sabemos o porquê que Saul foi levantado como rei em Israel. Sim, o povo pediu um rei, olharam para Saul. Saul era um cara legal, um cara simpático, enfim, eis aí o nosso rei. Mas nós não sabemos o porquê que Deus permitiu que Saul fosse levantado. E certamente não vamos saber. Também não sabemos o porquê que o Senhor tirou o trono, que deveria ser da descendência de Saul, no caso Jonatas, e passou a coroa para Davi. É certo que Davi era um jovem, segundo o coração de Deus, temente ao Senhor, mas porque foi escolhido para ser rei, essa parte não nos cabe, não nos foi revelada. Não sabemos também, amados, por que Jonatas entendeu, olhou para Davi e afeiçoou-se a ele, aceitando que Davi ocuparia um lugar que legalmente seria seu, e tornou-se amigo desse homem. Também não compreendemos isso. Mas, amados, o que nós compreendemos é que quando o Senhor manifesta o seu amor, as coisas acontecem na nossa vida, acontecem na nossa existência. E nesse caso em específico, vemos que a manifestação do amor do Senhor foi uma realidade em Israel. Nós vemos que o Senhor tirou Israel de debaixo do jugo de Saul e entregou aquela nação a um homem segundo o coração, segundo o seu coração. Um homem que governou com sabedoria, um homem que governou segundo a vontade do Todo-Poderoso, um homem, amados, que foi bondoso, mas também foi
guerreiro, um homem que soube obedecer os princípios do Senhor e colocá-los em prática. Eis aí a verdade. Certamente quando aquele povo, aquela mulher e outros mais ali, a família, eles fugiram para o lado de Lodebar, para a casa de Maquir, certamente havia nos seus corações medo do novo rei. Haja vista que toda aquela casa havia sido destruída, e bem provável que eles também tinham este medo. Sabemos que Mefibosete tinha apenas 5 anos, ou seja, não dirigia sua vida, não havia como controlar, não lembraria com certeza de muitas coisas, mas o Senhor o conservou e o levou para uma terra que não era das melhores, mas preservou a sua existência. Se Maquir acolheu a Mefibosete, é porque existia ali a misericórdia de Deus para com aquele homem. Entenda, nada acontece por acaso. Todas as coisas do Senhor têm um propósito, haja vista que Ele é soberano. Quem sabe você esteja perguntando, talvez Mefibosete também, ele teria argumentos para questionar ao Deus de Israel, mas por que eu estou aqui? Por que essa situação para comigo? Por que eu não posso estar nas terras que pertencem por direito à minha família? Por que eu estou aqui? Talvez. A Bíblia não diz que ele questionou ou não, mas poderia. Uma coisa é certa, irmãos, no tempo do eterno, esse homem teria a sua vida transformada. Teria a sua vida transformada. E nós podemos aplicar essa realidade à nossa existência. Muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades, passamos pelos problemas do dia a dia. Talvez você esteja quase num Lodebar, ou quem sabe em Lodebar. Talvez você esteja numa situação tão difícil que você não consegue ver uma solução, não consegue ver nada de bom. Só as dificuldades. Mas o Senhor não esqueceu de você. O Senhor não esquece dos seus. O Senhor não esqueceu de Mefibosete. O Senhor lembrou-se que Davi tinha um acordo, tinha uma aliança de amizade com Jonatas. E o Senhor, diz a palavra, que usou de misericórdia, de bondade para com esse homem. E Davi lembrou-se da sua aliança. E ali estava o Mefibosete no exílio. Nós muitas vezes estamos também no exílio, lá em Lodebar. Se você já foi libertado, tirado de Lodebar, glórias a Deus por isso. Lodebar nunca mais, nunca te esqueças disso. Esqueça o caminho, não queira voltar para aquela terra difícil. Não queira, porque o Senhor tem coisa melhor, tem algo melhor para os seus. E sabemos, amados, que o Senhor move de uma forma poderosa. E estava ali mudando a história deste homem, restaurando-lhe por completo a oportunidade de usufruir de uma vida melhor. E diz a palavra, irmãos, que ele foi retirado de Lodebar. Que ele foi, pelo rei, trazido para Jerusalém. Versículos 7 até o 9. Ouça o que diz a palavra. Segundo Samuel, capítulo 9. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Ô glórias! Não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu Senhor. Irmãos, é necessário que haja em nosso coração resiliência. Resiliência, irmãos, é uma habilidade que nós temos de superar os obstáculos, as dificuldades,
de aprender com as experiências negativas e assim nos mantermos fortes. Oh, glórias! Nós vemos que Mefibosete era um homem resiliente. Ele havia morado numa terra difícil, mas não havia perdido de vista a graça do Senhor. E foi alcançado pela essa graça. E se nós lermos a história, veremos que esse homem era grato. Um homem agradecido pela grande graça do rei Davi para com a sua vida. Vemos ainda, irmãos, que a humildade e o contentamento estava presente na sua existência. São pontos necessários para que nós possamos vivenciar a verdade do eterno de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa. É necessário, irmãos, que em meio às dificuldades, e elas surgem, que haja resiliência. Que nós sejamos resilientes, que haja aquela capacidade de superarmos as dificuldades, superarmos não na nossa força, mas superarmos na força do Senhor, sabedores que Deus não nos desampara, mas que Deus tem algo bom para você, que Deus pode mudar completamente a tua vida, que Deus pode te restaurar, que Deus pode te colocar de pé, que Deus pode agir poderosamente na tua existência. É preciso, irmãos, entendermos que essa palavra não se alcança, que essa verdade não se alcança na força do nosso braço. Não é porque você é bom, não é porque você é ruim, não é nesse aspecto, mas é a tua fidelidade a Deus. Se tu queres receber do Senhor as bênçãos que Ele tem reservadas a cada um de nós, seja fiel ao Senhor, pague o preço da fidelidade, ame Deus acima de todas as coisas, no meio das provações, entenda, Deus está contigo, no meio dos caminhos difíceis, o Senhor está ali aplainando os montes e preparando uma estrada reta para você. O Senhor é aquele que olha para a tua causa. O Senhor é aquele que muda a nossa vida, a nossa sorte. É preciso, no entanto, não esqueçamos disto, que não acontece num passe de mágica, até porque não existe. Mas é persistência aos pés de Cristo Jesus. É sermos perseverantes com Cristo. É perseverarmos, amados. É perseverarmos na busca, porque a busca não é fácil. Nós vemos que Mefibosete era uma pessoa que tinha aquela capacidade de superar os obstáculos, de persistir, de caminhar. E diz a palavra que o seu coração era grato ao rei. Então se inclinou e disse, Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Oh, meu Deus, eis aí o exemplo de humildade. Quem somos nós, amados? Quem é você? Quem somos nós? Nós temos que entender, amados, que nada somos. Essa é uma realidade que eu preciso deixar viva dentro do meu coração. Nada sou, eu não tenho nenhum mérito, não são os meus méritos, não é a minha capacidade de falar, a minha capacidade de ir e vir, não são essas coisas, não é esta situação que faz-me ter méritos com Deus. Mas é quando eu reconheço que nada sou, apenas um cão morto, e a chegar-nos à presença do Senhor e apresentar-nos a nossa vida tal qual Mefibosete fez diante do rei. Eis aí o exemplo, amados. Se porventura você acha que merece alguma coisa do Senhor, eu mereço do Senhor, eu mereço, e nessa onda, eu sou filho do rei, eu mereço, porque Deus tem o melhor da terra para a nossa vida, eu mereço, entenda, nós não merecemos nada. Se nós temos alguma coisa, é porque a graça, o favor que nós não merecemos de Deus, vem sobre a nossa existência. É a graça imerecida, é o cuidado, é a manifestação do amor do Senhor para conosco. E vemos, amados, que Mefibosete, ele entendeu essa verdade.
Ele sabia que não merecia nada, mas ele compreendeu que a graça, que o cuidado do Senhor se manifestava sobre a sua vida. E ele estava feliz, porque o Senhor estava, através de Davi, restituindo-lhe a herança. Oh, glórias! Mas esse texto também não se aplica ao princípio da prosperidade. Talvez você não tenha herança nenhuma para ser restituída. Talvez você não tenha nada para Deus restituir. Talvez você não tenha nada. Você pode até concluir que tem alguma coisa que você perdeu, que Deus deve restituir. Você não tem nada. Se você perdeu, é porque você jogou fora. Se você jogou fora, como é que você pode requisitar ou requerer de Deus uma restituição? É necessário entendermos isso, irmãos. Deus nos dá as bênçãos, mas se você as joga fora, como requerer do Senhor? E muitas vezes você não tem nenhuma bênção, o Senhor não te deu nada, e tem muita gente por aí, amados, querendo que Deus restitua aquilo que Ele não tinha. Já vista que a base para que Deus possa mover na vida do homem é o compromisso dele com o Senhor. E nós podemos usar esse exemplo de Mefibosete em relação a Davi. Nós vemos que Mefibosete achegou-se a Davi, em temor, em respeito, reconhecendo que nada era, achando-se, comparando-se com um cão morto, ou seja, valor nenhum eu tenho. E quando nós agimos assim, vem de Deus os presentes para a nossa vida, as bênçãos do Senhor para a nossa existência. Portanto, amados, seja apenas temente, obediente, busque a Deus, viva aquilo que Deus quer, porque Ele pode abrir portas sobre a tua vida, Ele pode mover de uma forma soberana sobre o teu viver. Na história que nós estamos meditando, nós vemos que esse homem recebeu a herança que era do seu pai Jonatas. Mas vemos ainda no desenrolar da história que mais à frente ele foi acusado de traição. Ziba foi até o encontro de Davi e disse: olha, o homem que tu colocou naquele lugar está ali, excitando o povo, e ele quer tomar o trono, ele quer reaver o trono para si. Veja como são as coisas. Sempre existirão pessoas querendo puxar o teu tapete, te jogar no chão. Isso você há de ver um pouco mais à frente em 2 Samuel. Nós vemos, amados, que Ziba chega no momento difícil, Davi estava escondido, o seu filho queria matá-lo, queria tomar o reino para si, Absalão. Vemos que Davi estava escondido e eis que chega Ziba, com pães, com alimento. E quando Davi viu, perguntou: e Mefibosete? Ah, esse não veio, ele está lá, ele ficou para trás, ele está tramando contra ti, ele quer tomar o reino para si. É preciso muito cuidado com aqueles que nós conhecemos e chamamos de amigo, porque nem sempre são de fato amigos. Amém? É preciso entender, irmãos, que nem todos aqueles que te chamam de amigo, de irmão, de brother, de fato são teus brothers, teus amigos, teus irmãos. É preciso entendermos isso. E sabemos que essa intriga causada por Ziba trouxe alguns danos, mas vemos ainda, irmãos, que tudo se acertou no final. E vemos que Mefibosete ainda ficou, ele dividiu metade dos seus bens com Ziba. Mesmo assim, o Senhor abençoou a ele. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa caminhada é desta forma. Às vezes é preciso estarmos atentos a tudo aquilo que nos cerca,
para que nós possamos fazer a vontade do Senhor de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, não nos deixarmos dominar pelas situações, não criar em nosso coração falsas expectativas. Nesses últimos tempos, nós temos visto, irmãos, que muitos vivem uma falsa expectativa. E qual é a falsa expectativa? Que hão de herdar os reinos dessa terra. Não é isso que Deus tem para você, nem tampouco para mim. O que Deus tem para nós é o reino do céu. Esse homem estava em Lodebar, certamente não tinha em seu coração, pelo menos não dá a entender isto, que ele estava almejando os reinos. Não estava. Mas quando chamado pelo rei, eis que ele se alegra, porque o Senhor, o rei Davi, foi bom para com ele, foi misericordioso para com ele. Deus pode mover assim na nossa vida, mas cuidado com aquilo que você requer do Senhor, exige de Deus, com as tuas determinações. Eu determino isso, eu determino prosperidade, eu determino que eu vou ficar rico, eu determino a morte dos meus inimigos, eu determino não sei o que. Cuidado, amados, porque poder nenhum temos. O poder está na boca do Senhor e sobre a nossa vida. Mas para que esse poder venha à existência, preciso que haja um mover do Espírito de Deus. E o Espírito do Senhor apenas move nos corações que são sensíveis, Amém, amados? Mefibosete, Lodebar nunca mais. E você? Como estão as tuas saudades de Lodebar? Elas existem ou não? O que é que tu desejas? Qual é o teu desejo? O que tu queres? Seguir em frente e experimentar aquilo que Deus tem reservado? E esta deve ser a nossa verdade, irmãos. Seguirmos em frente e estarmos preparados para sermos alcançados pela grande graça, o grande favor que nós não merecemos, mas que o Senhor tem para com a nossa existência. Amém? Oh, glórias! Que Deus abençoe muito a tua vida, que a graça do Eterno seja contigo dia após dia, e que vivamos felizes com tudo quanto o Senhor tem reservado para cada um de nós. Nós vamos orar, vamos ficar de pé para nós orarmos. Amado Jesus, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Nós te louvamos porque há registros na tua palavra que nos doutrinam, Senhor, que nos ensinam como devemos seguir em frente nessa jornada, que nos ensina, Senhor Deus, como devem ser os nossos passos. Mostra-nos, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia para com a nossa vida. E que assim, Senhor, possamos descansar em Ti, esperar em Ti, Senhor, certos que nada merecemos, mas é a Tua graça e a Tua misericórdia que se manifesta sobre a nossa vida. Ó Deus, move, Pai, para que jamais tenhamos saudades de Lodebar, para que jamais tenhamos saudades da terra seca na qual nós estávamos inseridos, mas que tenhamos prazer, Senhor, em estarmos no Teu reino e fazermos a Tua vontade. Ó Deus, age na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Lodebar, nunca mais. Ô, glórias! Olhemos para o Senhor e marchemos sempre. Mensagem 1228.